Oi, gente, tudo bem? Começando aqui a primeira live do Circuito Universitário Cinema em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre o documentário Castanhal e eu vou chamar aqui o Matheus, da Matinê Cine TV, para fazer esse debate com a gente. Só um minuto, que eu estou aprendendo a fazer isso. Matinê. Espero que esteja gravando. Então é isso, comentem bastante, podem fazer perguntas que a gente vai responder. Opa, câmera virada. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo contigo? Tudo certo. Matheus, estou muito feliz que tu aceitou, porque foi uma das primeiras pessoas que eu pensei quando eu comecei a fazer a capacitação para o projeto, enfim. E eu fiquei muito Aham. feliz mesmo que tu aceitou, porque, cara, eu segui a matinê e tudo, e todas as conversas que a gente teve enquanto eu tava na FAPA lá, foi incrível. Então, muito obrigada mesmo. E se tu quiser, pode te apresentar um pouquinho pro nosso público. Bom, Ju, boa tarde para ti. Faz tempo, né, que a gente não se vê também e eu fico muito feliz e lisonjeado com o convite também. Para mim é sempre um prazer estar participando de ações como essa, assim, acho que é super importante, né? O próprio projeto já tem, assim, como dentro do seu manifesto, usar o cinema de uma maneira muito mais social do que para além da arte, assim, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Bom, para quem está assistindo aí e não me conhece, meu nome é Matheus Machado, eu sou jornalista, tenho 29 anos e tenho a Matinê Cine TV já há pouco mais de 10 anos e faço aí esse trabalho de informação e opinião relacionada a filmes e séries. Então, tanto aqui no perfil do Matinê no Instagram, como em outras redes sociais e no site também tem bastante material produzido aí por mim ao longo dos últimos anos. Perfeito, então eu vou explicar um pouquinho pro pessoal como é que funciona, né? É um debate que a gente vai fazer aqui sobre o filme Castanhal. Lá na bio da MPC Filmes já tá o filme para quem quiser assistir, quem ainda não assistiu, vale muito a pena. É um filme que ele retrata, né, a vida das famílias extrativistas no sul da Amazônia. Então retrata a fome, a dificuldade de conseguir de locomover, né, até os lugares onde eles têm que fazer essa extração, porque realmente nem todo barco passa por lá. Então são 25 minutos onde foi duas pessoas da equipe para fazer essa captação e juntar todas as informações pra gente. Eles já disseram que pode ser que tenha uma parte 2, né? Vendo como é que tá agora, porque eles foram na época da pandemia. Então é isso. Aí eu vou começar com as perguntas. A primeira que eu queria saber, Matheus, qual foi a tua primeira reação assistindo o filme, assim? O que tu pensou de começo? Logo de cara, assim, eu me chamou muito a atenção a técnica, assim, do documentário, porque não era um filme qualquer, digamos assim, sabe? As imagens eram bonitas, ele já começa com uma montagem, assim, muito interessante, né, com imagens da Amazônia e tudo mais, até que a gente conheça esses personagens que são acompanhados pela história. E isso, logo de cara, já me chamou muito a atenção, assim, porque eu já entendi que, bom, além de contar a história dessas pessoas, esse filme ele está tendo um cuidado muito mais porque ele não quer fazer de fato uma denúncia, sabe? Ele quer fazer um registro histórico desse momento que a gente está vivendo, sabe? Então, mesmo que a gente esteja aqui agora em 2025 debatendo ele, e ele seja um documentário em vídeo 2020, 2021, tudo isso ainda permanece muito atual, sabe? Não é como se a gente estivesse falando daquelas coisas que a gente vê no documentário só naquele período. Não, a gente está falando disso há, sei lá, 20, 30, 40 anos, sabe? Então, logo de cara, me chamou muito a atenção desse cuidado técnico com a imagem, mas de principalmente do que está sendo mostrado ali, né? Da importância dessas imagens que a gente está vendo e das histórias que depois a gente começa a acompanhar também. Exatamente, eles buscaram muito mostrar e então eles levaram os equipamentos para dentro das colheitas, né? Eles mostrando ali o pessoal carregando 80, 100 quilos nas costas para conseguir chegar até em casa e eles ter um mínimo de comida para sobreviver. Então, eu achei também, realmente, concordo muito com o cuidado que eles tiveram para levar para as famílias, inclusive fazer com que as famílias contassem, né, um pouquinho das histórias e eu acho que foi muito interessante, assim. O que que tu achou da trilha, né? Eles usaram a trilha praticamente toda feita por eles mesmo e conseguiram uma banda local para conseguir fazer a parte mais musical. O que que tu acha? Assim, tu acha que eles levaram bastante informação daquilo, levaram a cultura mesmo do espaço?
Eu acredito que sim, porque até me chamou bastante atenção a trilha também, porque não era. Acho que quando o Jorge toca a primeira música, eu pensei assim também, bom, essa trilha aqui ela não tá me fazendo sentir alguma coisa, mas ela tá, assim como as imagens, me levando para conhecer esse espaço, né? Porque a gente vê ali a Amazônia de cima, mas depois que a gente tem essas imagens da Amazônia de cima e alguns flashes ali do que acontece também em relação a queimadas, né, essa questão da agropecuária também, a gente vai para dentro da floresta. Então esse convite ele é praticamente uma imersão assim que a gente faz, não só em conhecer aquelas famílias, mas do entorno disso, né, de entender melhor esse espaço, a cultura e de como que eles representam isso através da trilha sonora em combinação com as imagens, sabe? Então foi uma coisa que também me chamou bastante atenção, porque não era uma coisa assim, como eu posso dizer, talvez sensacionalista de, bom, esse documentário vai tratar de um assunto sério, então nós vamos colocar uma trilha que vai emular essa sensação para causar essa sensação. Não, o documentário por si só, as coisas que ele fala, elas são, digamos que, absolutas e muito claras no que o documentário está se propondo a falar e mostrar também. E a trilha nos dá esse convite também para fazer essa imersão dentro da Amazônia naquele contexto ali. Pois é. A gente teve, né, na capacitação, a gente falou sobre o filme com um dos diretores, né? E ele falou um pouco que ele tinha 11 horas, se eu não me engano, de material, né? E depois ele transformou isso em 25 minutos, ele e a equipe de edição. Como tu acha, assim, que eles lidaram com as informações que eles tinham para reduzir todas as imagens e sons e as histórias em 25 minutos? Porque realmente não deve ter sido algo fácil. Eu queria entender, porque como a gente também trabalhou junto para cortar, enfim, vídeos. Acho que esse trabalho assim de sintetizar uma história e desenvolver essa narrativa é muito difícil, assim, porque é lógico, quando a gente vai captar algum tipo de material, é sempre bom que a gente tenha muito mais material sobrando do que faltando. E nesse caso de ter 11 horas de material bruto e transformar isso em 25 minutos em uma história muito bem narrada, já é um trabalho assim digno de qualquer prêmio, assim, porque é uma dificuldade muito grande assim de tu decupar todo esse material e aí a partir dessa decupagem tu vê o que é mais importante, o que a gente quer contar com essa história. E aí a partir dessa, digamos que pergunta-chave, o que dentro de todo esse material que a gente tem vai conseguir responder melhor essa pergunta que a gente quer, que tem como norteadora, digamos assim, né? Então, esse trabalho, acho que de decupagem deles também foi 100% importante para fazer com que o documentário tivesse essa relevância, né, de contar esse contexto e de como que as famílias ali, elas literalmente sobrevivem, né, naquele contexto ali, como o documentário conta. Então, acho que é um trabalho, assim, bem impressionante, porque mesmo que a gente tenha ali 25 minutos, mais ou menos, de filme, dá para ver que a narrativa dele e tudo que ele conta, desde o primeiro minuto até o final, está muito absoluta, assim, não tem algum, como a gente pode dizer assim, um buraco, digamos assim, na história, sabe, ou coisas faltando, sabe, eu acho que tudo se complementa muito bem, até mesmo porque ele utiliza não apenas a versão, digamos assim, das famílias que estão ali dos extravistas, mas também um pouco dos empresários, sabe, então acho que houve também um cuidado de mostrar esse contraponto, mas não só como um contraponto ao que está acontecendo com aquelas famílias dos extrativistas, mas um pouco também de como que essas coisas realmente funcionam, assim, porque as falas dos empresários ali, elas são também muito emblemáticas por conta do que o filme está trazendo ali sobre o trabalho daqueles extrativistas, né? Sim, sim, e tem aquele momento onde eles começam a botar uma fala do empresário e uma fala do extrativista, mostrando a diferença, né, do pensamento de um, tipo assim, ai, mas eles, se eles não fizerem, não vai existir, ou vai, a gente também tem que pensar no nosso, e eles recebem muito pouco por isso, e eles ainda acham Uhum. certo pagar pouco por um trabalho que é extremamente cansativo, né? E eu acho que, tipo, a gente, jornalista, não estuda muito sobre esse tipo de documentário. E eu queria saber um pouquinho de ti. O que tu acha que o cinema nacional poderia trazer e as universidades poderiam trazer esses temas para dentro, né? Porque eu, pelo menos, nunca tive algo muito voltado, a não ser o projeto de extensão, muito voltado para o meio ambiente. Eu queria entender um pouquinho do teu lado também. Essa é uma questão assim muito relevante no sentido de que antes mesmo da gente fazer, a gente também tem que pensar do porquê que a gente não faz, sabe? Então, nem todas as universidades elas têm projetos de extensão que fazem com que os alunos interajam com o ecossistema no qual aquela universidade está inserida. Então, ali, quando estava na Uniriter, a gente tinha muito esse trabalho aproximado com o bairro onde a faculdade está localizada,
e com o entorno também, para entender quais são as questões desse bairro, sabe? A primeira ação que a gente teve quando os projetos de extensão foram iniciados foi ir para o Parque Chico Mendes, que é um dos grandes espaços verdes e arborizados de Porto Alegre, e entender o que é esse parque, o que esse parque representa para o bairro, sabe? E aí, lógico, quando a gente fala do filme, a gente coloca isso no macro, porque a gente está falando da Amazônia, que é a maior floresta do mundo, né? O pulmão do mundo, uma coisa que a gente deveria cuidar muito mais e que não é tão bem cuidada assim. E isso não é uma coisa que sou eu que estou dizendo, são diversos especialistas e é uma coisa que está sendo falada já há muito tempo. Talvez antes mesmo de eu nascer já se falava sobre isso também. Então, eu acho que iniciativas como essa, e que também buscam esse financiamento para fazer esses retratos e buscar formas de retratar essas histórias, porque a gente também está falando de um Brasil que a gente não é acostumado a ver, que a gente não é acostumado a pensar muitas vezes. Porque, né, a gente está aqui em uma transmissão ao vivo, tu no teu celular, eu no meu, né, via internet e tudo mais, só que o nosso dia a dia, ele é composto por essa hiperconexão, né, ou por essa conectividade. Mas tem pessoas em alguns lugares do Brasil que não tem esse contato, sabe? Então, muitas vezes a gente está pensando assim, tem que entrar em tal lugar para fazer tal coisa. E é sempre uma questão de digitalização de sistemas, de acessos e tudo mais. E aí a gente pensa também, putz, mas tem pessoas no Brasil que sequer têm acesso à internet, ou acesso à tecnologia, ou que, sei lá, não tem nem luz elétrica ainda, sabe? Então, é pensar também no Brasil dessa forma continental que o país realmente é, e não só nessa forma de metrópole, né, de grandes cidades e de tecnologia e de inovação, esse tipo de coisa. Existem muitos Brasis dentro do Brasil. Então eu acho que o cinema em específico, ele ocupa muito esse trabalho de, para além da arte, também ter uma preocupação social, de mostrar, logicamente, o que acontece dentro das cidades e o que acontece fora delas. Mas quando você vai fora das cidades, a gente tem que entrar nesse Brasil que muitas vezes fica um pouco afastado, né? Que não é, às vezes, até reconhecido por nós também. Então, acho que o documentário, em especial, que dentro do cinema, eu acredito que ele, assim como alguns filmes de ficção, ele exerce muito um papel de não apenas denunciar, ou de retratar, ou de reproduzir uma realidade, mas de fazer um registro histórico de algo que está acontecendo, né? Fazer um registro para que daqui 10, 15, 20 anos a gente veja, nossa, olha como era, olha como está agora, ou olha como continua sendo, sabe? Então acho que é muito pensar nesse papel mais social do cinema, só que isso também vai muito do interesse das pessoas, né? Então quando a gente fala de meio ambiente, de jornalismo ambiental e de documentários também que buscam um olhar sobre a ecologia do Brasil, às vezes a gente está falando de um nicho que ainda é muito pequeno e de um trabalho que muitas vezes é muito mais relacionado com a militância, né, de buscar a preservação das florestas, dos animais, da fauna, da flora, né, do Brasil, mas aí é um nicho um pouco pequeno. Só que eu acho que quando a gente pensa nesse contexto de universidades, a existência desses projetos de extensão se fazem essenciais para a gente pensar no espaço que a gente está ocupando dessa maneira diferente, né? Olhar para os bairros que a gente está ocupando, para as cidades e ver o que está acontecendo, né, nessas cidades, o que está acontecendo nesses bairros e como expandir esse olhar também, como tirar do micro um olhar que também contribua de alguma maneira para o macro, né? Sim, e trazendo uma curiosidade, aproveitando que tu trouxe a questão de nem todo mundo ter acesso à internet, na verdade, muita gente não tem acesso à internet, à energia elétrica. As pessoas que aparecem no filme, elas não tiveram acesso a ele 100% pronto, porque eles conseguiram ver alguma coisa e a galera ali da edição e da direção nunca conseguiu voltar lá por conta realmente do financeiro, nunca conseguiu voltar lá para mostrar. E é da vontade deles levar né, o filme para mostrar realmente o que foi dito, o que foi deixado ali das próprias falas das pessoas, né? E eu acharia muito interessante levar até essas pessoas o acesso ao filme. Tu acha que teria alguma instituição que faria isso, de levar até as pessoas o filme? Tu acredita que alguma instituição, seja faculdade, seja universidade, escolas, levaria? Até mesmo o governo? Eu acho que sim, assim, como ele já é um projeto que vem de apoio do governo, eu acho que seria bem importante contatar essas empresas também que ajudaram, né, na promoção da verba ali para fazer o filme e tudo mais, para ver se haveria alguma forma de, né, eles patrocinarem isso ou investirem de alguma maneira para que o filme fosse levado para essas pessoas, né? Porque quando a gente também fala dessas questões de edital, às vezes, ao mesmo tempo em que a ajuda vem, ela também limita um pouco, porque é uma via de mão dupla, né? Tu recebe ali ajuda com os custos, mas tu também tem que cumprir com o edital, assim. Então, às vezes em ações educativas e coisas do tipo.
E às vezes essa questão da distribuição nos editais, ela também se perde um pouco. Então é muito de como que foi trabalhado esse edital e de procurar essas mesmas empresas que costumeiramente já apoiam, né, a produção de audiovisual no Brasil e de ações afirmativas e educativas em relação ao cinema e também pensando um pouco mais nessa distribuição. Mas eu acho que seria essencial retomar assim, esse contato e apoio com as instituições para ver se haveria uma possibilidade de fazer isso. E talvez, não sei se como que funcionaria com universidades especificamente, já que é um trabalho que conta com apoios já específicos, mas eu acho que também, talvez por meio de universidades federais, principalmente, que geralmente são as universidades federais que têm essas ações de extensão e tudo mais, e que agora algumas universidades privadas também têm, né? Então acho que buscar esse apoio seria essencial para poder levar o filme não só para essas pessoas, mas talvez até para outras comunidades semelhantes que possam ver o problema dos outros também, mas serem de alguma maneira contempladas com isso também, né? Se verem na tela através dos problemas que são apresentados pelo filme, né? Sim. E na tua visão, tu acha que se fizesse uma parte 2, né, desse filme, fazendo um antes e depois, de 2020 para 2025 ou 2026, tu acha que a gente veria uma diferença muito grande ou aquelas famílias ainda vivem daquela forma? E o filme retratou algo que já existe há anos e aparentemente não muda. Eu acho complicado assim pensar que mudou alguma coisa. Certamente mudou, mas eu não sei se foi uma mudança no sentido de que melhorou, de piorou, ou uma mudança de que o país mudou, mas isso aqui continua da mesma forma, sabe? E até quando a gente pensa numa parte 2, eu fico curioso para ver, para além do próprio material que eles já tinham, né? Porque de 11 horas para 25 minutos, com certeza a gente deixou de ver muitas coisas que também possam ser interessantes, né? Porque o documentário ele começa com uma colagem de imagens, depois a gente entra para a floresta, começa a ver os depoimentos dos extrativistas, depois a gente acompanha ali um pouquinho do trabalho deles, ali do dia a dia, vai para aquelas falas dos empresários, né, que falam um pouco assim, é uma fala bem contraditória, na verdade, né, porque eles falam assim, eles têm o trabalho deles, tem até o empresário que fala lá, não é porque eles vão cedo, que eles passam o dia inteiro, que eles carregam não sei quantos quilos nas costas, que eu vou achar que eles são uns coitadinhos, sabe? É uma visão muito problemática isso, e às vezes até no fato de tu mostrar essa visão absurda, tu também consegue fazer um outro filme com isso. E o documentário ele termina também com uma série de imagens que mostram um pouquinho da rotina fora do trabalho também, porque ali a gente vê eles de noite, com um pouco de iluminação, daí as famílias estão reunidas e todos eles ali estão tendo um momento, acho que de culto religioso, porque se eu não me engano tem um trechinho ali que aparece mostrando um pouquinho do livro de cima e mostra que é a Bíblia e tal. Então, também conhecer um pouco mais da rotina deles para além do trabalho e para ver como é que, de fato, eles sobrevivem além de fazer esse trabalho seria interessante. Mas eu acho que se eles fizessem também tanto esse comparativo de como foi naquela época com como eles estão agora, como também reaproveitar muito desse material que eles acabaram não utilizando, com certeza renderia um ótimo filme também novamente. Sim, e trazendo também uma outra curiosidade, aproveitando esse enredo, que o diretor nos trouxe que um dia antes da gravação, eles levaram o barquinho que levaria eles até o lugar, né, para gravar as pessoas trabalhando. E tu acha que isso tem alguma coisa a ver ao querer esconder a realidade? Tipo, o povo lá acredita que aquilo ali tá super certo e que não deveria mudar. Mas, tipo, extremamente problemático eles estarem trabalhando daquela forma e ser extremamente perigoso, extremamente mal remunerado e eles quererem esconder isso. Tu acha que isso acontece em diversas áreas? Quando realmente chega um jornalista, alguém que queira mostrar, retratar essa realidade? Eu acho que sim, assim, porque são coisas bem complicadas ali, né? Porque o documentário expõe uma atividade legal, né? Das derrubadas de árvores, daquela questão dos laranjas também. E eu não lembro qual o nome dos personagens, mas acho que é um dos irmãos que aparecem ali depois, que mostra um pouco das árvores quebradas, em que eles falam, quem é que vai querer entrar ali? Sabe? Mas não é num sentido, tipo, entrar ali e correr o risco de uma árvore caída ali. Não, é correr o risco de encontrar alguém que possa fazer alguma coisa, sabe? Então, esse contexto da Amazônia, eu acho que quando a gente pensa em uma Amazônia, entre aspas, selvagem, a gente está falando muito mais de uma selvageria humana do que uma selvageria dos próprios animais que estão ali também sobrevivendo, né? Porque existe todo esse contexto de que existem pessoas que estão dentro da floresta, que através da floresta obtêm seu próprio sustento, né, a sua própria forma de sobreviver, mas também existe essa questão de disputa por espaço, né, essas queimadas ilegais e tudo mais que realmente acontecem, né, que a gente vê todos os dias
no noticiário, e essas questões de as pessoas entrarem lá para fazer reportagens, para fazer documentários, e para que de alguma forma captem alguma coisa e registrem alguma coisa, sempre torna esse ambiente um pouco mais conflituoso também, porque tu não está apenas entrando lá para fazer imagens bonitas da floresta ou para filmar os animais. Não, tu está indo lá para documentar uma coisa realmente muito grave que está acontecendo, né? Que são essas coisas ilegais. Então a gente está falando também de registrar o crime. E aí também de uma resistência e de um combate do próprio crime para não ser descoberto. Sim, e além desse trabalho, né, deles e ser mal remunerado, ser difícil, eles levam as crianças junto, né? Então, se tu vê ali durante o filme, tem várias crianças que vão junto e é extremamente perigoso. E eles têm também a vontade de, tipo, quando eu crescer, eu vou ser igual ao meu pai e vou continuar trabalhando aqui. E eu acho que esse tipo de documentário também deveria ser entregue para eles, para que tenha essa mudança, sabe? De tipo assim, as crianças vão estudar, vão ter uma vida melhor, porque acaba que ali onde eles vivem, aquelas casas que eles mostram, os motores, né, que ficam do lado das casas, é extremamente perigoso para as crianças. E eu queria saber de ti um pouquinho o que é que tu acha dessa presença das crianças durante o trabalho e sobre mostrar realmente o que as crianças estão fazendo ali dentro do documentário. Eu acho que entra junto assim desse bolo, digamos assim, do documentário fazer um registro histórico do que está acontecendo, né? Porque quando a gente pensa assim, bom, as crianças não estão estudando, o pai delas acredita e fala, na verdade, que ele aprendeu aquilo com o pai dele, que aprendeu com o pai e foi uma coisa hereditária, assim, passada de pai para filho. Essas pessoas, elas não têm acesso a uma realidade diferente daquela. E quando elas tentam acessar essa realidade, certamente eles são rechaçados, porque eles vão lá vender as castanhas que eles colhem, só que daí é um valor muito pequeno, muitas vezes eles podem ser maltratados, porque o próprio empresário lá que compra o negócio fala, eles não são coitadinhos, sabe? Não é uma questão de ser coitadinho ou não, sabe? É uma questão de, enfim, de humanidade às vezes. Então, eu acho que bate muito nessa questão de acesso, de ter contato com uma vida ou com uma perspectiva de vida diferente daquela realidade que eles vivem. Porque a realidade que eles vivem é aquela ali. O que eles conhecem é aquilo ali. É o lance de, bom, eu tenho uma família e o que eu posso fazer para que a minha família se desenvolva bem. Eu tenho que ir para a floresta, eu tenho que extrair da floresta o meu ganha-pão, que vai colocar comida na minha mesa, o que vai me ajudar a comprar minimamente alguma roupa para mim usar, para minha família poder usar também. E é isso que eles vão entendendo. As crianças vão crescer nesse cenário, o que elas vão entender também? Bom, eu não tenho como ir no colégio ou alguma coisa do tipo, o que eu tenho para fazer? Eu tenho que ajudar meu pai a continuar extraindo as coisas da floresta para poder continuar sobrevivendo, para mim e para minha família sobreviverem, para que daqui a um tempo eu tenha a minha própria família e através da floresta eu também possa tirar o meu ganha-pão todos os dias. Então eu acho que bate muito nessa questão assim de acesso mesmo à informação, a recursos, acesso à saúde, à educação, a coisas básicas, né, que os direitos humanos tentam garantir que todas as pessoas no mundo tenham, né? Sim, eu tava olhando aqui, que tá subindo as mensagens, e eu vi que a gente tem uma pergunta. Uhum. De que maneira produções audiovisuais como Castanhal e o trabalho jornalístico podem se complementar na construção da narrativa mais justa sobre a Amazônia e seus habitantes? Então, eu acho que essa é uma pergunta bem importante de se responder, mas eu não sei se a gente tem uma resposta para ela, porque eu acho que tanto o jornalismo quanto o cinema de documentário, eles já respondem isso já há algum tempo. Eu acho que há algum tempo já existem reportagens, iniciativas e filmes que retratam, né, que tentam fazer essa justiça climática com a Amazônia e mostrar o quão é importante a gente parar de queimar a floresta, a gente parar de derrubar as árvores, a gente preservar a fauna e a flora da Amazônia. Só que o problema é como as pessoas, fora desse contexto, as pessoas que se importam com isso, fora das pessoas que se importam com isso, podem ser atingidas por isso também. Podem entender que talvez consumindo tal coisa, elas continuam financiando a queima da floresta ou coisas do tipo. Eu acho que não faltam iniciativas e não faltam filmes retratando isso. É lógico, a gente precisa continuar fazendo, né? Porque existem muitos que a gente tem que parar de fazer e continuar falando assim, tem um filme lá tal, tem tal reportagem, tal jornalista trabalha lá. A gente tem o Suma Uma, que já faz um trabalho extremamente importante dentro da Amazônia, né, retratando todas essas realidades, denunciando diversos crimes que acontecem na floresta também. Então, acho que é muito mais uma forma da gente refletir do porquê que essas coisas não fazem as pessoas se ligarem nisso.
né? Por que as pessoas continuam consumindo e falando assim, ah, nossa, que horror, né? E vida que segue. Talvez a vida não devesse seguir, talvez a gente tivesse que mudar no nosso dia a dia alguma coisa que tivesse um impacto positivo nesse sentido. Então eu acho que, lógico, a gente tem que continuar fazendo, o jornalismo dentro da Amazônia ele tem que continuar acontecendo, né? São diversos os veículos que cobrem a Amazônia, tanto a Amazônia até do Nordeste, quanto também na região Norte, e que fazem esse retrato e buscam essa narrativa justa de fazer essa justiça climática com a Amazônia, né, de preservar a floresta, assim como o cinema também já faz, seja através de documentário ou também através da ficção. Mas eu acho que a gente, como consumidores disso e pessoas que compartilham essas coisas, talvez a gente que devesse pensar em alguma forma de tornar essas mensagens que a gente recebe através do jornalismo, do documentário, em ações efetivas no nosso dia a dia aqui no meio das cidades, assim. Então acho que é uma pergunta assim bem difícil de ser respondida de verdade. Sim. Temos mais uma pergunta do chat. Qual a importância de jornalistas especializados na cobertura de pautas ambientais? Eu diria que não é importância. Jornalistas especializados são fundamentais. Sabe, a gente tem, são muitas as categorias de jornalistas que a gente tem em redações, em veículos, né, agências e tudo mais, e contar com esses jornalistas que se especializam em um assunto só ou em cobrir um cenário em específico é essencial, porque a gente tem pessoas que estão olhando para aquilo ali o tempo todo. A gente aqui no nosso dia a dia, a gente não vai conseguir monitorar como é que estão as queimadas na Amazônia, como é que estão a derrubada das árvores, o que está acontecendo lá nos meandros da floresta. Mas vão ter esses jornalistas, pessoas como Eliane Brum também, que, né, do Sumaúma, e que trabalham com isso diariamente, que por nós vão estar fazendo esse trabalho e a gente tem que reconhecer esse trabalho. A gente tem que consumir, a gente tem que compartilhar, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que debater essas coisas. Então eu acho que a gente como consumidor tem o dever de acompanhar esses jornalistas que fazem de fato um trabalho fundamental nos grandes veículos, ou em veículos menores, ou em veículos de nicho e específicos que atendem apenas a esse tipo de demanda, né? Então eu acho que é super importante a gente manter dentro dessa lógica assim de uma sociedade extremamente produtiva e que não para um segundo, uma maneira de parar e consumir essas coisas que também são importantes e fundamentais, porque a gente pode pensar assim, ah, mas o que a Amazônia vai influenciar no clima aqui em Porto Alegre? Cara, a gente está num epicentro da mudança climática, que já está acontecendo já há muito tempo, sabe? A gente tem as estações do ano quase que inexistentes, assim, porque é quase que uma coisa só, numa hora, um dia de manhã tu acorda tá 11 graus e depois de tarde tá 30, no verão tu chega lá e passa até dos 40 graus, então tudo isso se influencia, porque a gente pode pensar que é a Amazônia, mas o planeta inteiro tá junto, entendeu? Então as coisas, elas vão influenciando uma outra e a gente vai entrando numa série de reações em cadeia, né, de consequências climáticas também dessas ações urbanas. Sim, e trazendo também, puxando o gancho, como tu falou, né? Que lá na Amazônia, a gente tá aqui em Porto Alegre, e como é que a gente vê isso, né? Tu acha que aqui a nossa população, eu digo região sul no geral, não dá tanta importância para essas pautas da Amazônia e não traz, né, esse volume dos veículos, enfim, de trazer as pautas ambientais de lá e mais as daqui, por esse motivo de, tipo assim, tá longe, tá lá, sendo que é super, super importante para nós, independente de ser lá ou aqui. Tu acha que tem essa Eu mudança? acho, sim, eu acho que são coisas que se influenciam também, porque quando a gente pensa, por exemplo, no nosso contexto local aqui em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul passou pela enchente de maio de 2024, ano passado, né? Maior enchente da história do estado e tudo mais, a gente sabe que foi um momento bem caótico, só que existe uma parte ainda da opinião pública que acredita que isso só aconteceu porque choveu demais. Não aconteceu só porque choveu demais. Aconteceu por uma outra série de motivos. Aconteceu por uma série de negligências e por outras coisas assim também, de falta de manutenção de serviços, né, falta de manutenção de infraestrutura, por desligamento de profissionais, etc. Então, foram diversas decisões que ao longo dos últimos anos acarretaram em que, no momento em que choveu demais, a estrutura física das nossas cidades não tivesse capacidade de absorver aquilo, de transportar aquilo para algum outro lugar que não afetasse a vida das pessoas da maneira que se afetou também. Lógico, existe também uma outra série de fatores, né? Porque são lugares, às vezes, que não têm infraestrutura também, então teve deslizamentos de terra, porque, lógico, chove muito, a terra fica encharcada e ela se encharca tanto que ela não se sustenta. Então, isso também são coisas suscetíveis a acontecer. Então, a gente precisa olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e tentar entender o porquê que elas efetivamente estão acontecendo. Ah, é só porque choveu demais? Talvez não seja só porque choveu demais.
Por exemplo, eu moro aqui numa região em Porto Alegre em que antes tinha só os condomínios da minha rua e logo em seguida, depois da avenida, era um espaço bastante arborizado. Esse espaço já não está mais arborizado e foi construído uma série de outros condomínios. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo que o bairro em si, ele está mais quente. Então, esses dias eu fui pegar o meu ônibus para ir para o trabalho, era por volta assim, de meio-dia e meia, e estava 22 a 23 graus. Em tese, não é uma temperatura muito quente. Só que nesse cenário de tu substituir um espaço que era arborizado por um espaço basicamente construído ali, feito de concreto e de asfalto, ficou muito mais quente, sabe? Então, eu acho que a gente também tem que parar aí para refletir sobre essas pequenas questões e mudanças que a gente pensa assim, nossa, que legal, é o progresso, agora tem mercado no bairro, tem farmácia, tem, sei lá, academia, tem espaço de não sei o quê, mas a que custo, sabe? Então a gente também tem que refletir nessas questões estruturais que vão impactando de pouquinho em pouquinho o nosso dia a dia e que ambientalmente também contribuem com a melhora ou com a piora dessa situação que a gente vive, tanto, né, em lugares mais remotos e difíceis de se acessar, como esse que a gente vê do documentário, como também nesses cenários urbanos que a gente vive também. Perfeito. Temos mais uma última pergunta, eu acho, do chat. Que ela, a gente já falou sobre isso, mas é como o jornalismo ele pode contribuir para dar visibilidade às histórias e às lutas dos povos amazônicos que são retratados no filme. Eu acho que, bem como a gente falou antes, é uma questão assim de observar esses veículos e esses profissionais que estão dedicados a essa. Acho bem importante também falar uma coisa que eu não falei anteriormente, que dentro do jornalismo, a produção de notícias e de reportagens, academicamente existem jornalistas que se dedicam a pesquisar cientificamente o trabalho do jornalismo ambiental. Né? Então, refletir sobre o jornalismo ambiental que é feito no Brasil e fora dele também, retratar e entender também essa lógica de consumo do porquê que essas notícias importantes, esses materiais relevantes que são produzidos, impactam ou não impactam as pessoas. Por que que a gente lê uma matéria, ou assiste uma matéria na televisão, ou escuta no rádio, ou em um podcast, ou até em um vídeo no YouTube, essas coisas, a gente é impactado por elas naquele momento, e depois isso não gera uma ação da nossa parte. Não gera uma ação de cobrança, talvez, ou uma ação de consciência, sabe? Então, acho que o trabalho do jornalismo e do cinema hoje ele é bem importante, não só para registrar e para retratar essas coisas, mas também para a gente entender de fato o que está acontecendo, né? E para a gente permanecer acompanhando e se conscientizando sobre isso, entendendo mais sobre esse tema também, porque por mais que a Amazônia esteja lá em estados específicos, em uma parte do Brasil, ela acaba que ela é de todos nós também. Então, não é só o Brasil que cuida da Amazônia, é o mundo inteiro que tem que cuidar da Amazônia. Sim. Então, Matheus, a gente vai chegando ao fim da nossa live. Foi maravilhoso conversar contigo. Eu sabia que seria perfeito, assim. Inclusive, estreamos bem, porque é a primeira live, vão ser 6 lives, né? Então, a primeira dos 3 filmes, que um é o Castanhal. E eu só vou pedir ajudinha pra minha produção, porque eu tenho que ler os patrocinadores, né? Então, vou precisar que eu consiga enxergar, né? Enfim, a MPC Filmes, né, com patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, Estácio e Dux e apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. É isso. Se quiser deixar algum recado para o pessoal que está assistindo ainda, é isso. Bom, primeiro eu quero te agradecer novamente pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje contigo também para ter essa conversa super importante, que mistura aí coisas que eu gosto muito, né? Cinema, jornalismo e tudo mais. Também falando sobre um ótimo documentário que é o Castanhal também. Acho que todo mundo que tiver a oportunidade de assistir esse filme tem que conferir também. É um documentário super importante que faz um registro importante de coisas que estão acontecendo no país, que já acontecem há muito tempo e que muitas vezes a gente não tem contato com elas. Novamente agradeço, né, então, o espaço também para trazer a matinê aqui também. Eu acho que isso é uma coisa que eu busco sempre no meu trabalho aqui na matinê, de não apenas falar sobre os filmes e as séries que estão saindo, mas também tentar, de alguma maneira, através do audiovisual, olhar para o mundo e ver as coisas que estão acontecendo no mundo também. Então, convido todo mundo aí para acompanhar a Matinê Cine TV aqui no Instagram, no site também, matinecinetv.com.br, para continuar acompanhando as transmissões aqui da Ju também, debatendo outros documentários que vão trazer problemáticas importantes do que acontece no Brasil hoje em dia. Exatamente, gente. Vamos seguir a Matinê, por favor. É maravilhoso. Eu adoro seguir tudo que ele posta. Ele posta... Inclusive, ele postou Amores Materialistas. Eu já tô louca pra assistir, porque eu não assisti ainda, mas ele postou muito, que me deixou bem curiosa. E @MPC Filmes, que tá lá os filmes no link da bio pra vocês assistirem. É isso. Um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.